Amigos, qual é a obrigação do advogado criminalista? Meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo vou falar sobre essa relação entre o advogado e o seu cliente quanto à busca do resultado no processo penal, assim como também falarei sobre o tratamento que o próprio advogado dispensa quanto ao processo em que atua. Sabemos que na relação entre advogado e cliente há, quanto à busca de um resultado no processo, uma mera obrigação de meio, o que significa que o advogado não garante que vai conseguir aquele resultado. Ele não garante que vai conseguir a absolvição, a desclassificação ou a pena no mínimo legal. Não é possível garantir. E o advogado não assume essa obrigação de resultado. O advogado assume uma obrigação de meio, o que significa que ele empregará o máximo possível de atenção, das medidas possíveis, para tentar alcançar o melhor resultado possível naquele caso concreto. Logo, a obrigação do advogado em relação ao seu cliente é uma obrigação de meio e não uma obrigação de resultado. Mas, quando percebemos na prática a forma como os clientes esperam um resultado no processo, parece que eles desejam ou estão contratando imaginando que é uma obrigação de resultado. Então, num caso, por exemplo, de prisão preventiva, o cliente ou familiar que contrata o advogado para atuar nesse caso de prisão preventiva, imagina que o advogado está assumindo essa obrigação de conseguir a soltura, de conseguir a liberdade desse preso. E sabemos que isso não é possível e nem está no controle do advogado. Às vezes, por melhor que o advogado atue, ele não conseguirá aquele resultado porque realmente não há fundamento legal, não há provas para que a defesa possa utilizar, nesse caso, no habeas corpus, e daí é inviável tentar pensar que a defesa tem essa obrigação de resultado. Portanto, perante o cliente, o advogado assume uma obrigação de meio. O cliente tem uma expectativa de que será alcançado um resultado, tanto que quando esse resultado não vem, é normal que haja algum questionamento, alguma indagação, alguma crítica ou até substituição do advogado por um outro profissional, acreditando que aquela condenação foi por culpa do advogado. É necessário, portanto, que o advogado que atua nesses casos, em qualquer caso, na verdade, que ele explique muito bem ao seu cliente que está assumindo uma obrigação de meio e não uma obrigação de resultado. Deve demonstrar que não é garantido o êxito naquela ação, que não é garantido o resultado esperado, o resultado desejado pelo cliente, que não é certo que vai conseguir a absolvição, que não é certo que vai conseguir o trancamento do inquérito ou o trancamento do processo, que isso não é possível afirmar com certeza que será alcançado. E isso não basta ser falado. O advogado tem não apenas que explicar muito bem para o seu cliente no momento da contratação, como também inserir no contrato de honorários, que é sempre necessário, é sempre recomendável que se faça um contrato de honorários. Portanto, o advogado deve explicar que a sua obrigação é de meio e não de resultado. Mas, no seu íntimo, o advogado deve tratar cada caso como se tivesse assumido uma obrigação de resultado. Ele tem que tratar cada processo em que atua como se realmente fosse uma obrigação de resultado, como se ele tivesse o dever legal, o dever contratual de alcançar o melhor resultado possível, dando a sua vida por isso, dando o máximo de si, saindo da sua zona de conforto, saindo do seu momento de descanso para permanecer em constante incisivo momento de preparo para a defesa nesse processo penal, em constante estudo para esse processo penal, enfim, sabendo que deve dedicar a sua vida a essa vida, porque processo penal nada mais é do que a vida de alguém que está em jogo. Temos ali um réu que poderá ter a sua vida perdida num processo penal, seja pelo tempo de processo, seja pelo tempo de prisão, seja pelo tempo em que ele receberá aquele estigma de condenado, que a mídia vai reprovar, que a sociedade vai reprovar por muito tempo. Portanto,
Para o cliente, o advogado deve demonstrar, como a própria lei demonstra, que é uma obrigação de meio, não uma obrigação de resultado, inserindo principalmente no contrato de honorários, mas no seu íntimo, sabendo que está defendendo a liberdade de alguém, o advogado deve lutar como se fosse uma obrigação de resultado, pensando dia e noite, final de semana, sempre naquele processo em que ele atua. Porque a liberdade de alguém é algo muito importante, que vale realmente que a gente perca um pouco de nossas horas de descanso para tentar salvar essa liberdade que está em jogo. Ou pelo menos para que aquele réu seja julgado conforme manda a lei, sem exageros punitivistas, sem nenhuma espetacularização midiática, nada disso. Portanto, devemos assumir no nosso íntimo, como advogados criminalistas, a obrigação de resultado no nosso íntimo, mas para o cliente demonstrar que é uma obrigação de meio e que, como sabemos, não há a obrigação de alcançar o êxito naquele processo, ainda que saibamos em nosso íntimo que é essa a nossa missão pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho o projeto de lançar vários vídeos aqui no canal e já lancei muitos sobre direito penal, processo penal, execução penal, advocacia criminal, como neste vídeo, enfim, execução penal, prática, indicações de livros. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui neste canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei o link de alguns cursos online em que eu leciono aqui na descrição deste vídeo. São cursos de prática processual, penal, como iniciar na advocacia, execução penal, um curso por assinatura em que eu faço 3 aulas por semana explicando temas diversos. Dê uma olhada ali se você tiver interesse e até o próximo vídeo.